Olá, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da América Espanhola. Nós encerramos a aula passada falando sobre a sociedade colonial que se forma na América Espanhola. A gente viu o encontro desses dois mundos, que a partir de então houveram mudanças não só para os americanos, mas também para os espanhóis. E a gente viu aqui a formação dessa sociedade, onde, relembrando, no topo estão os chapetones. Quem são mesmo os chapetones? É importantíssimo saber. São os metropolitanos, aqueles ocupantes dos altos cargos públicos, os grandes proprietários das terras. Abaixo deles vinham os crioulos, que eram os descendentes dos espanhóis, só que nascidos na América. E só pelo fato de eles terem nascido na América, eles não tinham os mesmos privilégios e direitos. Eles eram, por exemplo, excluídos dos cargos importantes e eles eram os grandes e médios proprietários. Abaixo deles vinham os mestiços, que eram os mestiços, os negros e ameríndios. Os negros e ameríndios eram submetidos às formas compulsórias de trabalho, com a mita e a encomenda, e tinha também a questão da escravidão, pouco, menos lá, mas tinha. E os mestiços, que eram os filhos de espanhóis com os negros ou ameríndios, certo? Então, faltou para a gente finalizar, falar sobre as duas formas de trabalho, as duas principais formas de trabalho adotadas aqui na América Espanhola, que foi a mita e a encomenda. A mita era o seguinte, ela fazia sorteio nas tribos para obter trabalhadores. Era um regime de trabalho subhumano. O resultado da mita foi o genocídio demográfico, uma morte em de uma grande quantidade de pessoas de uma mesma categoria. No livro de vocês podem estar acompanhando na página 290, onde fala que mita ou repartimento tem esse nome em menção à forma de trabalho que já era adotado pelos nativos da América, principalmente no Império Inca. Era o modelo de exploração de trabalho compulsória que correspondia ao trabalho forçado e assalariado, utilizado especialmente nas atividades mineradoras. Então, já era uma forma de trabalho que já era utilizada pelos povos nativos da América, e no caso, os espanhóis, ao chegar lá, vão incorporar esse modelo de exploração de trabalho e vão, no caso, aprofundar ainda mais e utilizar, e o resultado vai ser um genocídio dessa população, ok? A outra forma de trabalho bastante utilizada lá era a encomenda. Era o seguinte, os europeus, eles pegavam índios nas tribos para supostamente cristianizá-los. Mas o que eles realmente queriam fazer com esses índios não era torná-los cristãos, e sim explorar o trabalho deles, principalmente nas minas, especialmente de prata. O que, que eles faziam? Davam bebida alcoólica para os trabalhadores e os viciavam. Quando os índios enfraqueciam, trocavam-nos, os dispensados se abrigavam ao redor da cidade. E aí os dispensados se abrigavam ao redor da cidade. Tudo isso provocou um etnocídio enorme também, que é a morte da cultura, uma europeização. A gente pode também pegar o conceito que tem no livro de vocês, na página 290, e colocar que a encomenda era baseada na concessão que o rei fazia a determinados súditos espanhóis, que eram os encomendeiros, de explorar o trabalho dos indígenas, forçados à labuta por sua condição de súditos reais. Os serviços eram realizados geralmente na agricultura e não havia nenhuma forma de remuneração para eles. Era obrigação do encomendeiro assegurar a catequese, voltando nessa questão, que eles justificavam dizendo que iam cristianizar, tornar esses indígenas católicos, que na verdade não era isso que eles queriam fazer.
E aí vem também uma pergunta que é bastante recorrente aí nos livros e também que vários alunos fazem. Por que que na América Espanhola utilizava índios como mão de obra e na América Portuguesa já se utilizava era a mão de obra escrava, que eu até aqui agora há pouco comentei assim, quando falei da escravidão negra, falei assim, muito pouco que tinha lá. E isso é uma diferença marcante entre a América Espanhola e a América Portuguesa, aqui no Brasil, né? Que vocês estão mais acostumados. A resposta é porque na América Espanhola, lá já existiam sociedades muito complexas, que já conheciam vários tipos de sistemas de trabalho, como a mita, o patequil, e aí, no caso, facilitou para os espanhóis explorarem o trabalho desses povos que já eram acostumados a fazer esse tipo de trabalho, certo? Então, essa foi uma das razões aí que, quando a gente estuda a América Espanhola, a gente vê bastante a questão da escravidão indígena, ao invés da escravidão negra africana. Ok? Que, inclusive, no livro de vocês, na página 290, quem não está com o livro em mãos, dá uma pausa no vídeo e pegue o livro, tá certo? Na página 290 tem a seção aí História em Foco, que ela fala. Muito interessante isso aqui, mesmo tópico aqui que nós estamos discutindo. Houve a participação de africanos escravizados na colonização espanhola? Houve. Aí eu vou ler aqui o texto para depois a gente discutir mais um pouquinho. Vale lembrar que, também no caso da América Espanhola, observamos a utilização do trabalho de africanos escravizados, como ocorreu no Brasil. Tinha sim, ou seja, tinha. Agora o número é que é bem menor. Em áreas como as Antilhas, onde a densidade demográfica de povos nativos era baixa, parte do Peru, e até mesmo no território platino, o uso da mão de obra africana foi comum. As razões para a utilização predominante do trabalho compulsório indígena encontrava-se na atuação mais limitada dos jesuítas, em comparação com o Brasil, que foi muito forte. Na existência de formas de trabalho nativas adaptáveis, como é o caso aqui da mita, que a gente respondeu aqui nessa questão, na grande quantidade de nativos, porque lá tinham muitos, mas aqui no Brasil também tinham muitos, né? E no fato de que a Espanha não controlava os territórios africanos que pudessem oferecer condições de participação no tráfico internacional de escravos. Tal fato fazia com que os africanos escravizassem fossem excessivamente caros. Então, no caso, o livro de vocês, ele já dá muito mais informações do que eu trouxe aqui, somente nesse slide. Aqui no slide fala a questão que na América Espanhola as sociedades eram complexas e já conhecia o sistema de trabalho, como a mita. No livro de vocês, além de falar que ele já conhecia esses sistemas de trabalho, mas ele ainda ressalta essa questão. Muito interessante. Que eles, a Espanha, ela não controlava, isso aqui é fundamental, foi fundamental para eles também aderirem mais à questão da mão de obra escrava indígena, porque lá os espanhóis não controlavam territórios africanos que pudessem oferecer condições de participação no tráfico internacional de escravos, ou seja, os escravos para os espanhóis chegavam a um preço muito mais elevado. Então, para eles, acabava que não era uma grande vantagem, já que era caro. Então, eles aproveitavam, era o trabalho, a mão de obra escrava indígena mesmo, que para eles ficou muito mais fácil, ok? Muito interessante, né? Então, é muito importante vocês explorarem o livro de vocês. Inclusive, na mesma página 290, tem aí a representação das minas de Potosí por Pedro Cieza, que é um dos locais que era utilizado muito essa mão de obra escrava indígena, através dessas formas de trabalho, da mita e da encomenda. Ok? Ótimo. Com isso, a gente encerra essa primeira parte do livro de vocês, do módulo 6, do sistema colonial na América Inglesa e na América Espanhola, né? A gente já estudou sobre a América Espanhola.
Na próxima aula a gente vai já sobre a América inglesa, tá certo? Na próxima aula a gente já encerra também, porque é um conteúdo bastante leve, que vocês também já viram em outros momentos e a gente vai rever, certo? Então, para finalizar, falando aqui sobre a América Espanhola, eu pedi na última aula que vocês respondessem as páginas 295 até a 297, lembram? Pois agora eu vou fazer um comentário de algumas questões, colocando aí o gabarito para vocês, tá certo? A primeira questão da página 295 tem um texto onde fala sobre a riqueza dos incas, dos astecas. A gente viu que esses povos pré-colombianos, povos nativos da América que estavam lá antes da chegada dos espanhóis, eram povos que tinham um desenvolvimento cultural bastante elevado, tecnológico, e já tinha uma forma de organização do trabalho, da economia, tinham cidades enormes. Os astecas, por exemplo, a capital Tenochtitlán era maior do que muita cidade europeia, como Londres, por exemplo. Aí o texto fala sobre a riqueza que foi assim devorada num relance. Os impérios foram eliminados e dentro em pouco não estava ali. De toda a riqueza sonhada, se não solo prodigiosamente rico de ouro e prata, e os restos de tribos selvagens apavoradas, combalidas, desmoralizadas. Aí ele fala sobre o processo de dominação mesmo, esse texto incrível. Vocês já leram? É um texto do Manuel Bonfim. Aí a pergunta: ao analisar as relações entre as metrópoles ibéricas e as suas colônias americanas, o pensador brasileiro Manuel Bonfim, que é o autor desse texto, ele faz uma analogia entre as sociedades humanas e os organismos biológicos. Prática recorrente entre os inúmeros intelectuais brasileiros no início do século XX. A partir dessa análise que vocês fazem aí do texto, considerando o contexto histórico e os conceitos de interações biológicas, conclui-se que o conquistador espanhol fez o quê, gente? Qual é a conclusão que a gente pode apontar? O que esses conquistadores europeus fizeram com esse território? Pelo que a gente estudou, que a gente viu na última aula que vocês leram. Eles vão se alimentar a partir de quê? Da riqueza desses povos, da exploração das suas terras, da exploração do trabalho desse povo. Ou seja, letra A. Primeira questão, letra A, da página 295. Sobreviveu e se alimentou à custa das populações incas e das populações astecas, mantendo com elas uma relação análoga à interação de parasitismo. Aí a gente já vem para o conceito de lá na biologia. O que é que o parasita faz? O que é um parasita? Ele suga, né? Ele suga, ele se alimenta da energia, no caso do sangue, de uma pessoa. Por exemplo, um parasita que o ser humano pode possuir ao longo da vida, o piolho. O piolho, ele se alimenta do sangue humano. Então, aqui, fazendo uma comparação, que esses espanhóis, eles se alimentaram, eles enriqueceram, eles vão sobreviver a partir do sangue desses povos nativos aqui, dos povos pré-colombianos, porque eles vão explorar toda a riqueza, vão destruir o império deles para formarem deles, certo? Gostei, achei sensacional. Quem tiver marcado outra alternativa, tiver em dúvida, pode falar comigo, que eu posso, na próxima aula, estar fazendo um comentário mais aprofundado, tá certo? Segunda questão. Fala aí sobre o empreendimento mercantil, que era financiado com o objetivo de exploração econômica para o fortalecimento do absolutismo espanhol. Aí fala que o navegador genovês, ele encontra uma nova realidade na América, né? Segundo o texto, o relato de Colombo faz o quê? O que Colombo tanto queria? Olha o finalzinho do texto aí. Ele encontra uma realidade na América que não permite a identificação
das imaginadas riquezas orientais, dando origem a uma dupla narrativa. Que dupla narrativa é essa? A do esperado e a do experimentado, em que o discurso é pressionado pela necessidade de obter informações e um projeto colonizador. Então, o que é que esse texto coloca aí a respeito das intenções do Cristóvão Colombo? Segunda questão, letra B de bola. Ele expõe o esforço do navegador de conciliar o quê? O reconhecimento da especificidade americana com as expectativas europeias ante a viagem, ou seja, ele tenta conciliar isso, reconhecer as particularidades da América, mas ele tinha também que conciliar as expectativas que os europeus tinham com a viagem, ok? Terceira questão, essa daqui na aula passada eu falei sobre os cabildos. O que eram mesmo os cabildos? Eram as câmaras municipais, formadas por elementos de projeção social que eram responsáveis pela administração local. Então, se a gente for comparar com os dias de hoje, é como se fossem, vamos dizer assim, os vereadores. Então, terceira questão, letra D de dado. Quarta questão. Uma observação comparada dos regimes de trabalho adotados nas Américas de colonização ibérica permite afirmar corretamente que entre os séculos 16 e 18, o que é que houve? O que é que houve? Letra C. A escravidão de origem africana, embora presente em várias regiões da América Espanhola, esteve mais generalizado na América Portuguesa. Foi isso que a gente discutiu agora há pouco, não foi isso? Quando vocês foram responder, eu tenho certeza que vocês ficaram em dúvida. E eu não quis na aula passada comentar, porque eu queria deixar que vocês ficassem em dúvida e fossem pesquisar. Foi isso que vocês fizeram? No livro de vocês tem aquele boxezinho lá com informações super interessantes que colaboram para a gente formular uma resposta bem concreta sobre por que na América Portuguesa se usava mais mão de obra negra e na América Espanhola já mais a mão de obra escrava indígena. Não foi isso? Então, letra C de casa. Quarta questão, C. Quinta questão. Considere esse texto abaixo aí, do GF de Oviedo, que relata o estabelecimento do Império Espanhol na América. Aí fala aí sobre o Cristóvão Colombo, o que ele encontra e tudo. A questão dos vários índios, por prazer e passatempo, deixaram de morrer com veneno para não trabalhar. Outros se enforcam pelas suas próprias mãos. E quantos outros tais doenças os atingiram em tão pouco tempo, eles morreram. Fala aí do genocídio, né? Considerando todo o contexto histórico, tudo que vocês estudaram, essa parte, é o contexto que se deu esse momento. Pode-se afirmar que esse texto representa o quê, gente? O que é que o texto ele acaba trazendo à tona? Letra C de casa, uma justificativa de fundo religioso e moral para o genocídio decorrente da exploração colonial, cujos pressupostos são correntes no universo cultural europeu da época. Ele vem trazer essa justificativa com um fundo religioso e moral de tudo o que aconteceu, de todo o genocídio, serve para também uma reflexão, ok? Sexta questão agora. Um dos critérios de hierarquização social mais comum na América Espanhola foi a de sangue, a pureza do sangue. Quem eram os membros da sociedade colonial hispânica? Tinha os chapetões, os crioulos, os mestiços, os negros. Era isso? Muito bem. Um crioulo, por exemplo, não poderia alcançar os postos mais elevados da administração colonial, o que os levou a se organizar para tentar empreender o processo de independência. É correto afirmar que não podiam ocupar cargos administrativos mais altos ou mais importantes, pois por que os crioulos não podiam ocupar os cargos altos e importantes? Letra
Eu falei para vocês, inclusive agora há pouco retomei. Mesmo eles sendo filhos de espanhóis, eles tinham um grave defeito. Qual era o defeito? De terem nascido na América. Lembram que a gente viu aí? Vamos voltar aqui, ó. Quem eram os crioulos? Eram os descendentes espanhóis nascidos nas colônias. Só então por esse grave defeito aqui, qual era o defeito? Nascer na colônia. Olha o preconceito em relação à América. Ele era o cara que podia ser, era filho do Chapetone, daquele máximo, o que tinha, o que ocupava o cargo importante, dono da terra, metropolitano e tudo mais. Ele era filho do cara. Mas só pelo fato dele ter nascido na América, ele era excluído dos cargos importantes. Olha a questão da pureza de sangue aí. E por isso que depois os crioulos vão se revoltar e vão liderar o processo de independência na América Espanhola. Vão se revoltar contra os chapetones e vão liderar esse processo. Então, sexta questão, letra A. Sétima questão. Os conquistadores espanhóis dos povos da América pré-colombiana, eles adaptaram-se às formas de exploração indígena, né? A mita e a encomenda. A mita, que era praticada aí pelos astecas, e também aos interesses mercantilistas europeus. Isto foi possível em razão de quê? Como foi que eles conseguiram chegar a essa conclusão? Como? Letra C, por causa da manutenção parcial da hierarquia preexistente nas sociedades ameríndias, combinada à exploração do trabalho de camponeses e servos do Estado. Por isso, possibilitou que eles pudessem praticar essas formas de exploração. Então, sétima letra C de casa. Oitava questão agora, tem um texto do Stefan falando sobre o Novo Mundo. Ele fala assim: o Novo Mundo saiu perdendo no intercâmbio de doenças. Os europeus podem ter levado a sífilis, que só raramente era mortal. Em compensação, trouxeram para as Américas numerosas doenças, inclusive e principalmente a varíola, que dizimou populações indígenas e facilitou a tarefa dos conquistadores espanhóis, que é o Cortés, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro. Os índios não tinham defesas contra tais enfermidades e até a gripe podia matá-los, que foi a questão, e o que explica também por que apesar de serem um número bem menor, os europeus conseguiram derrotar os nativos da América por causa das armas de fogo que os espanhóis trouxeram, por causa especialmente disso aqui que o texto está falando, das doenças trazidas. Eles não tinham como combater essas doenças, eles nem sabiam que doenças eram essas. Muitos achavam até que eram castigos de deuses. E eles, uma simples gripe, que para o espanhol poderia ser uma coisa simples, porque ele sabia como medicar, como tratar, eles não sabiam, no caso aqui, os nativos. Então, eles morreram. Foi uma dizimação, assim, horrível. O número de mortes foi, assim, assustadora. O número de mortes foi assustador por conta dessas epidemias. São elementos que caracterizam a conquista espanhola, exceto, essa questão aqui eu gosto, porque a gente vai ver 4 acertos, só tem uma que está errada e está pedindo para marcar o erro. A única alternativa que está errada é a letra D. Observe, vamos ler a letra D? O interesse pelo Novo Mundo se dava principalmente pela política empreendida pela Espanha de distribuir poderes e terras de forma igualitária entre os colonos. Gente, só se você não tiver estudado, não tiver lido de forma alguma para você acreditar que isso seja correto. Acabamos de ver a diferenciação que eles faziam até entre os próprios descendentes deles, só por ter nascido na América, aí que eram os crioulos, não tinham os direitos. Então, não tinha essa questão de que a Espanha distribuía poderes e terras igualmente, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Continuando, nesse sentido, a igreja e os funcionários reais acabaram sendo os que menos receberam privilégios e riquezas. Para sorrir, né? A igreja
E os funcionários reais foram os grandes beneficiados. No caso aqui, ó, os chapetões eram esses metropolitanos, eram os grandes proprietários, era quem tinha acesso às terras, aos poderes, aos cargos públicos. Então, oitava questão, letra D de dado. Nona questão. Uma antiga profecia maia, datada do século XVIII, afirmava: a terra queimará e haverá grandes círculos brancos no céu. A amargura surgirá e a abundância desaparecerá. A época mergulhará em graves trabalhos. De qualquer modo, isso será visto. Será o tempo da dor, das lágrimas e da miséria. É o que está por vir. Frei Bartolomeu de Las Casas, teólogo e missionário dominicano espanhol, retomou essa curiosa profecia para retratar um episódio que foi marcante para a história da América e do próprio Ocidente. Trata-se de quê, gente? Da conquista da América pelos espanhóis, que resultou num desastre demográfico das populações ameríndias e na imposição de formas compulsórias de trabalho. Quais foram as formas compulsórias de trabalho que nós estudamos há pouco? A mita e a encomenda. Então, resumozinho de tudo que nós vimos até agora. Nona letra D de dado. E para finalizar, a 10ª questão. São características das colônias de povoamento implantadas no continente americano. Essa aqui já é do nosso próximo assunto, mas eu vou dizer só o gabarito, mas a gente vai explicar, a gente vai explanar bem a fundo na próxima aula. Que era a letra B, a pequena propriedade familiar, a questão da presença de manufaturas, da policultura, da autonomia econômica e da mão de obra livre. Muito bem. Com isso, a gente encerra esse momento de hoje, a aula de hoje, e já vou solicitando a vocês que leiam aí as páginas restantes que falam aí sobre a colonização da América Inglesa, que é a página 291 até a página 294, detalhe para essa situação, problema que traz aí. E na sequência, vocês já respondam as páginas 296 até a página 305. Com isso, a gente finaliza esse módulo 6. Na próxima aula, a gente faz a explanação do conteúdo que está faltando e já a correção. Tá certo? Pois um beijo e até a próxima aula.